jornada da alta performance. Bem-vindo ao Box Complexidade. Be Relentless, Be Evoke. Vamos junto na jornada da alta performance. Como eu havia dito, agora nós estamos nos últimos boxes, né? E aqui o que nós iremos falar é o que nós entendemos até o momento por complexidade. Se tudo que falamos até o momento sobre complexidade, né, fôssemos traduzir isso, e sempre a gente busca, né, traduzir isso em poucas palavras, porque, como eu sempre digo, né, por mais que a gente fale de complexidade, a característica reducionista em nós sempre ela é mais forte que tudo. Mas a complexidade ela não tem essa característica de reducionismo. Então, o que a complexidade eu diria que em completude, dinâmica e contexto atual. Então, eu diria que quando falamos de complexidade, estamos falando sempre de incompletude, um assunto que é infinitamente dinâmico e contexto atual. E é uma falha, né? Talvez como um dos principais autores vai dizer isso, né? É uma falha do paradigma newtoniano, né? Principalmente do conceito mecanicista. Então, para falar um pouquinho mais sobre isso, qual é a grande sacada, né? Qual é o grande conceito da complexidade organizacional, que é o ponto que para a gente tem sempre uma relevância muito grande. Falei tanto das características pessoais, mas também viram um lado da característica organizacional. Uma dica importante aí para vocês, que eu não sei se vocês acompanham muito disso, mas para que a gente busque pontos de contato onde informações relevantes sempre se originam, os principais jornais sempre se apoiam em blogs, né? Nos principais blogs, né, ou microblogs, que vão sair as principais notícias e notícias muito relevantes de negócios e oportunidades e coisas que estão acontecendo no mundo todo. 3 blogs que eu gostaria de apontar para vocês agora, vou listar cada um deles agora. Um deles é do Paul Graham. Ele foi teoricamente não, foi o criador da Y Incubator, né? Sam Altman, que é o atual presidente da Y Incubator. Para quem não está associando muito o nome, o Y Incubator é uma das incubadoras de maior sucesso e relevância no mundo, né, de empreendedores e no mundo de negócios. E o blog do Seth, né? Seth, ele é um dos primeiros, ele acabou vendendo o negócio dele para a Yahoo, mas ele talvez seja o mais importante pioneiro, né? Foi um dos pioneiros no marketing digital. Então são 3 blogs bem interessantes. E quando a gente está falando de complexidade organizacional, é legal a gente saber de onde as informações vêm, quem são as peças pioneiras que sempre estão lançando informações relevantes para a gente acompanhar. Eu vou trazer aqui para vocês, quando falo de complexidade organizacional, um conceito que para mim ele é relevante. Vou trazer um trecho de um filme, de uma série chamada Blacklist, e é uma situação bem pontual e talvez seja uma leitura muito mais minha do que de qualquer outra pessoa quando assistir isso, né? O personagem principal ele precisa de uma informação, ele precisa de obter uma informação, e ele vai conversar com uma pessoa, né? E quando ele tiver, é um trecho bem curto, né? Um trecho que eu vou mostrar para vocês, deve ter um pouco, talvez algo em torno de um minuto e pouco. E ele vai precisar de uma informação de uma pessoa, e quando ele for conversar com essa pessoa pedindo essa informação que é muito importante para ele, essa pessoa vai se negar a dar a informação para ele imediatamente, né? E ele vai olhar para a pessoa, né? E essa pessoa vai se negar a dar a informação para ele vai virar de costas, ele vai dar 2 passos e vai virar para essa pessoa e vai fazer um comentário, e essa pessoa vai imediatamente dar a informação para ele. Eu acho que isso faz exatamente referência ao que eu chamo de complexidade organizacional. A leitura imediata do ambiente, né? A leitura imediata do contexto.
Estamos falando, claro, de uma cena de filme, claro que é uma cena contextualizada, tem marcações, é um texto por trás disso, é roteirizado, entendo tudo isso, né? Mas eu tenho absoluta certeza que muitos executivos e você que está me assistindo agora, com certeza em uma ou outra situação da sua carreira, você leu o ambiente. E o que eu quero dizer é exatamente isso. O alta performance, a principal habilidade dele é ler o ambiente, né? A complexidade é exatamente isso, é você ler o ambiente. Muitas vezes coisas que você fez no passado não resolveria aquela situação, mas a leitura do ambiente e saberes, conhecimentos, habilidades e lidar com a situação naquele momento é que vai fazer toda a diferença. Então a cena que eu vou mostrar é essa cena aqui. Fez sentido para alguns de vocês, espero que ela tenha ao menos referenciado aquilo que eu chamei. Eu acho que a partir do momento que o Haddington vê, né, que a parte mais importante do corpo da personagem, que era o peito dela, né, que ele entende que até para os artistas, né, aquilo nós chamamos de o sol, né, ela estava desnuda ali, então ele sabia que ela estava esperando um momento, e ela era toda tatuada, então ele sabia que aquele lugar era um lugar muito nobre para ela, e ele conhecia o melhor tatuador, né, de todos os tempos, e sinalizou para ela que ele poderia fazer esse apontamento. Então isso é uma leitura de ambiente, uma leitura de corpo, uma leitura de cenário, uma leitura de contexto, e ele consegue exatamente o que ele quer. Então eu acho que isso é um pouco do que nós acabamos de falar sobre complexidade organizacional. Ele conseguiu ler exatamente o ambiente e alcançou o principal objetivo dele. O que é essa tão falada, né, já que a gente já está aqui nesse final de contexto, essa racionalidade dinâmica, né? O que nós saímos de complexidade organizacional, racionalidade dinâmica, né? Para mim, essa racionalidade dinâmica, eu vou tentar traduzir esse conceito dentro da seguinte variável: a fluidez de aprendizado e uma troca constante e permanente com o ambiente e a sua experiência adquirida e aprimorada na busca de ampliar suas relações num ambiente de constante mutação. Isso tudo significa se tornar reflexivo, empregar o raciocínio para resolver problemas. Trata de uma operação mental complexa que consiste em estabelecer relações entre dados, informações, conhecimentos, experiências, contextos, cenários, possibilidades, implicações, e de forma constante e aprimorada. Então, a racionalidade dinâmica é esse conjunto. Quando nós falamos, então, do que vem a ser a complexidade, essa racionalidade dinâmica é você conseguir o tempo todo ter essa habilidade. E quais são as habilidades e competências dessa racionalidade dinâmica alinhadas, então, à complexidade? Tá? Para isso, eu vou finalizar esse box com uma técnica adaptada que eu venho usando. Eu não vou dizer para vocês que eu sou o expert em complexidade, de forma nenhuma eu sou expert em complexidade. Como eu disse para vocês, esse estudo é um estudo novo no meu doutorado. Eu venho tanto quanto vocês me aprimorando. Assim como eu tive contato nos últimos 4 anos com o conceito de complexidade, com algumas outras áreas um pouco de tempo maior, com algumas outras áreas um pouco de tempo menor, mas é tudo uma questão de ser entre 10 e 6 anos, 4 anos que eu tenho contato com essas disciplinas, com esses conceitos, com essas resiliência 10 anos, complexidade 4 anos, 5 anos mais ou menos.
E cada uma dessas disciplinas eu venho tendo contato e me aprimorando. E ao longo disso, algumas ferramentas e técnicas foram aparecendo, e uma delas é exatamente essa que eu quero apresentar para vocês, que é uma ferramenta que vem me ajudando no entendimento e para que, quando eu lide com uma situação complexa, como eu mostrei para vocês, David Snowden, que é uma ferramenta para a gente utilizar, assim como eu mostrei para você a matriz de Ralph Stacey, escrita por Brenda Zimmerman. Vou mostrar uma outra técnica, mas essa é uma técnica muito mais aberta, que você pode usar em qualquer contexto, mas é uma técnica que você vai aprimorá-la, ok? Então, ela começa por quando você estiver num cenário, num contexto que você for discutir, ou se reunir, ou falar com uma pessoa, então, primeira coisa, visão sistêmica, tente entender o todo. No segundo momento, após a visão sistêmica, você vai para uma situação de inferência. O que você vai pontuar, você vai dirigir para onde você quer que o grupo vá, desde que o grupo permita que você faça isso. No terceiro momento, o que você vai fazer ao longo do processo? Qual é o seu papel como coach, ou como orientador do grupo ao longo do processo? E quando você alcançar, ou estiver próximo em alcançar o seu objetivo, qual é o seu processo de recursividade? Tá? Esses 4 nomes que eu criei, eles vêm de uma técnica chamada Complex Tools for Complex Tasks. É um estudo que está até na base aí da ferramenta, que ele diz o seguinte: ele começa de Goal, depois Insight, Stimulate, Simplify. Eu traduzi para visão sistêmica, inferência, ao longo e recursividade. Ok? Então vamos ver como nós vamos usar essa adaptação. Pois bem, no primeiro momento, que é o goal, é o seu objetivo, é a sua visão sistêmica, que resultado você está orientado, que resultado você quer alcançar. Nesse primeiro momento, você tem que buscar por evidências, você tem que definir a estratégia, você tem que buscar instruções, você tem que ter uma visão clara do todo, você tem que identificar o escopo daquilo que você tem que fazer e orientar as pessoas. Através de perguntas claras, através de objetivos claros. Quando você tiver essa definição de goal, claro que você tiver essa visão sistêmica e as pessoas estão alinhadas com esse objetivo, você pode ir para a segunda fase, que é exatamente isso. Na segunda fase, que é o momento de insight, que eu vou chamar de insight, é o momento de inferência. No momento de inferência é quando você corrige a direção, você sugere novos caminhos, você explica o conceito, você traduz as definições e você seleciona os conceitos que você acredita que seria melhor, deveria ser colocado ali. Tá? Na terceira etapa, que é o stimulate, que você tem que estimular o grupo a navegar na direção que você acredita que é a direção que o grupo tem que navegar, o que você faz? Você compara, talvez técnicas de game, Você usa a técnica de divergir e convergir. Divergir, buscar outras opções e convergir, técnica de divergente e convergente. Você monitora, verifica se estamos alcançando o objetivo, organiza, estimula e dá sugestões. Ok? E por fim, que quando nós estamos chegando ao nosso objetivo, que é o Simplify, que é a visão recursiva, para ver se nós alcançamos o nosso objetivo, você vai explicar, personalizar, conectar os pontos que ficaram
distantes, simplificar e, por fim, sintetizar. Para explicar esse modelo que vocês estão vendo agora, né, colocando os 4 elementos junto, eu dou uma aula chamada integração. E quando eu criei essa aula, há mais ou menos 8 ou 10 anos atrás, eu queria passar o conceito de integração de uma forma teatralizada, usando ferramentas e técnicas do teatro. E eu passo exatamente por todos esses elementos que eu acabei de mostrar para vocês. Se vocês tiverem interesse em saber mais ou menos como isso ocorre, eu vou deixar aqui, vocês entrem na parte de depoimento, né, na página do YouTube, e vocês vão ver como que as pessoas falam da disciplina, que elas têm no início uma visão caótica e depois elas têm uma visão do que elas têm que aprender, porque eu passo exatamente por uma visão complexa. O único entrave, a única divergência que nós temos aqui é que, infelizmente, por mais que eu insista, existe a responsabilidade da outra parte, que é a leitura da documentação, que eu incito também para você quando você estiver fazendo exercício como esse, que as pessoas leiam, que as pessoas se preparem, que as pessoas também façam a parte delas. Então, quando você estiver num grupo, na busca por dados, na busca por informação, na busca por levantar os dados, as pessoas também têm que ler, as pessoas também têm que se documentar, as pessoas também têm que se preparar do seu grupo. Não adianta você chegar no seu grupo e exigir algo do seu grupo se seu grupo não tiver o mínimo preparo. Se teu grupo não parar para ler, para buscar em um site, para buscar aquela informação, para fazer um filtro, para levantar um conjunto de dados. Se o grupo não se prepara, se o grupo não tem a mínima capacidade de instrução, se o grupo não segue instrução, fica muito difícil você caminhar. E no caso, o maior problema que eu tenho é que muitas das vezes o grupo não busca instrução. E não buscando instrução, realmente fica difícil. Ok? Então eu passo por todas essas etapas. Essas etapas já foram testadas, elas já foram validadas, e é uma ferramenta que eu venho utilizando para aplicar uma metodologia, para aplicar uma disciplina, para aplicar um método, e eu usei como plano de fundo essa técnica. Então, é uma disciplina, ela é totalmente orientada a pessoas, então quando eu digo que ela tem processos estruturados, esses são os processos que estão por trás da minha disciplina. Então, esse método que eu adaptei, já tem aproximadamente 4 anos que eu adaptei esse método, eu passei e fui, não vou dizer afinando, mas eu fui aprimorando cada uma dessas técnicas para elas ficarem aqui. Então, pode testar que vai funcionar perfeitamente. Então, entra lá na minha página, está aqui o site do YouTube, e você vai entrar na parte de depoimentos e ver alguns dos depoimentos, e depois também, caso você queira, pode ver a parte também de alguns teasers ou algumas cenas de teatro, que o resultado é o mesmo, ok? Então, encerro por aqui esse box, falando então sobre o que sabemos e o que compreendemos pelo conceito complexidade. E no próximo, complexidade, a última fronteira, quando eu vou falar do culto inteligente e gênio, e nós encerramos o box complexidade. Ok? Te vejo no último box. Luiz Fernando se despede. Até o próximo box. Fui.